A temática da série eu achei muito legal, porque a gente está estudando a Bíblia, mas ela tenta trazer a Bíblia para coisas que são familiares para a gente hoje. O celular, o smartphone. Quem é que não tem um smartphone? Até as crianças hoje têm. Pode ser bom, pode ser ruim, mas você tem. Pode estar travando, pode estar voando, pode ser dessa marca ou daquela, mas você tem. É uma experiência que a gente já teve, pegar o celular que a gente foi colocando coisas nossas, baixando os arquivos, as nossas preferências, colocando arquivos, colocando aplicativos, mudando, acrescentando, e de repente vê que entrou um vírus, ou que você botou demais, ou que você quer acrescentar um novo aplicativo e vem aquela mensagem que você tem que apagar algum. Aí você fica, cara, o que eu apago? O que eu apago? Domingo passado a gente tinha tratado o tema deletar, que talvez para a gente seja um desafio, porque a nossa vida também, a gente vai acrescentando coisas, como o celular. A gente vai modificando para ser conforme a nossa vontade. E de repente você vê que tem mais coisas do que deveria. E você fica doido, porque você não sabe o que tirar. Eu acho que eu já falei isso 1000 vezes, coisa de pastor, né? Ficar repetindo o mesmo exemplo. É quase inevitável. Mas me chocou quando eu comecei a falar. Eu estava conversando com a pessoa sobre a ideia de separar um tempo para Deus, firmar a ideia do compromisso dominical, de você começar uma caminhada séria, de intimidade diária com Deus. A pessoa falou, olha, pastor, essa aqui é a minha agenda. Eu faço isso. O que eu faço? Me diz aí. O que eu tiro do meu dia? E a pessoa perguntou sincera. Ela estava desesperada, como você diante do celular, que não sabe o que apagar. Ela falou assim, eu quero colocar Deus aqui, mas eu não sei onde. As coisas parecem tão fundamentais, tão importantes, que eu não sei o que tirar. E hoje a gente vai falar da ideia de reinstalar. Depois que você consegue tirar as coisas, você sabe que você não pode baixar tudo que você tinha. Então são ideias que a princípio são muito semelhantes, né? Talvez uma seja uma visão mais negativa, o que tirar, e a outra seja o que acrescentar, é o lado mais positivo. A gente vai tentar trabalhar essas duas ideias em cima do texto de Colossenses. Colossenses 3, verso 1 ao 17. Colossenses 3, de 1 a 17, diz assim. É um texto longo, mas ele vai trazer a sua lógica. Eu quero que você, se for possível, se for mais fácil para você, feche os olhos e ouça. Se não, para você se concentrar melhor, leia. Então leia no telão, leia na sua Bíblia. Vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Parece lógico, se vocês foram ressuscitados com Cristo, se vocês creem nele, pensem nas coisas lá do alto. Parece lógico, mas não é. Muitas vezes o nosso coração, principalmente ao longo da semana, se concentra nas coisas aqui da terra. O texto segue. Ele vai nos ajudando a desenvolver essa direção. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, deleta. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo fala como se ele estivesse falando de uma roupa. Tira essa coisa que te identifica exteriormente. Se despe, tira isso de você. Verso 10. Vou ler o 9 de novo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento,
segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Verso 12. E aí, já que você tirou, o que você vai colocar? Já que você deletou, o que você vai reinstalar no lugar? Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa ideia da figura do celular, para mim, eu acho que é muito forte, porque dá para a gente dar um salto muito rápido para pensar sobre a nossa vida. Dá para a gente ler esse texto e entender dessa ideia de que talvez o celular esteja muito cheio, talvez a nossa vida esteja muito cheia, talvez a gente tenha colocado coisa demais, coisas que não deviam, talvez coisas externas contra a nossa vontade tenham entrado no nosso celular como um vírus, e a mesma coisa acontece na nossa vida como pecado, e vai corrompendo aquilo que a princípio era bom, bonito, como o casamento, como as relações pai e filho, como as relações entre amigos, como a relação entre você e Deus. Coisas boas vão sendo corrompidas, vão sendo destruídas, e ao longo do tempo você vai aceitando aquilo, como a ideia da rã na água. Se você jogar ela na água quente, ela pula para fora. Mas se você botar ela na água gelada e ir esquentando devagarinho, ela ferve ali, porque ela foi se acostumando com o ambiente, e a gente parece que vai fazendo o mesmo. A gente vai se habituando com o pecado, e ele vai crescendo, e a gente tolera, a nossa tolerância vai aumentando, e o nosso telefone a gente vai levando, até que ele trava. O nosso telefone trava, dá os sinais de alerta, e a gente fala, tem que comprar outro, vou ter que reformatar, tem que reinstalar tudo. Mas com a nossa vida, a gente parece tão cego, e, para ficar bem claro, tão tapado, que a gente não consegue enxergar que a nossa vida está travando. A gente vai forçando os limites. A gente está vendo que as coisas não estão dando certo. E a gente achou um bom recurso para não enxergar que a gente precisa parar e olhar para dentro. Reformatar o nosso coração. A gente achou um recurso maravilhoso, que é culpar os outros. As coisas estão ruins por causa da igreja, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu filho, por causa do meu patrão, por causa do pouco dinheiro que eu ganho, por causa disso e daquilo. E a gente vai encontrando motivos para não analisar a nossa própria vida. E em cima desse texto, eu quero que você perceba uma ideia simples, que quanto mais você conhece Deus, você vai percebendo que a cada passo que você dá, é hora de dar uma reanalisada novamente no seu coração. A nova luz, a luz dos novos conhecimentos, da nova intimidade que você tem com Deus. Então, via de regra, se você está numa caminhada com Deus, o tempo todo você vai perceber momentos de reformatar o seu coração, de rever os seus compromissos, de mudar o seu nível de comprometimento com pessoas, com situações, com objetivos. E Deus é tão misericordioso que Ele vai nos conduzindo
de acordo com cada momento que a gente vive. E aí eu quero te convidar a, em cima desse texto de Colossenses, pensar um pouco sobre essas coisas. Só para a gente situar um pouquinho, a carta aos Colossenses foi escrita por Paulo. Os comentaristas dizem que provavelmente ele estava preso. E aí ele manda a carta à igreja. E a igreja vivia uma situação peculiar, porque a igreja de Colosso ela ficava numa rota comercial. Ela ficava bem no caminho que seguia para Pérgamo e para Sardes. Só que Roma cria uma nova estrada e que chegava a Pérgamo e a Sardes, mas não passava mais por Colosso. E a cidade começou a entrar em decadência. Para piorar a situação, as cidades vizinhas de Éfeso e Laodiceia, que eram vizinhas e concorrentes comerciais, começam a crescer, o que diminui ainda mais. Então a cidade começa a entrar numa decadência econômica e, por desdobramento, uma decadência moral e, obviamente, religiosa. As pessoas começam a se entregar àquilo. E a igreja, e não se engane com isso, como fruto do seu meio, começa a viver aquelas coisas. Começa a viver essa decadência. E aí Paulo escreve a carta porque a maior parte da igreja era composta por pessoas que tinham vindo não do judaísmo. Então elas não tinham nenhuma base cristã. Tudo era muito novo para elas. E foi muito fácil para elas, num momento de decadência e de perceber as suas próprias vidas se bagunçando em meio à decadência econômica, à bagunça na cidade, à diminuição da moral ao teu redor. As pessoas começaram a se entregar, a deixar que o ambiente a contaminasse. Começaram a lembrar dos velhos valores do gnosticismo. Por exemplo, capítulo 2, verso 8, Paulo vai escrever para que eles tivessem cuidado, para que ninguém os enredasse com suas filosofias e vãs sutilezas. Então, as filosofias e as sutilezas vãs estavam entrando nas conversas e fazendo com que as pessoas deixassem aquilo que era central. Como a palavra de Deus pode ser atual quando a gente olha com mais cuidado. Porque eu acho que a gente vive momentos também de perigo, de começar a ouvir tantos discursos elaborados em que coisas começam a crescer e no meio de misturas de valores, a gente começa a misturar também os valores do reino com outros valores. O que é mais urgente no meu coração hoje? Eu sei que é inevitável, eu acho que é importante a gente tocar nesses assuntos. A gente precisa lutar por aquilo que a gente acha justo, a gente precisa fazer a diferença no nosso ambiente social e político, mas quando essas coisas começam a ser mais importantes do que Cristo no meu coração, quando alguém encontrar a Cristo começa a ser menor do que ela encontrar a democracia, ou seja lá o que for, seja lá quais os lados que você assuma nesse embate, algo preocupante começa a surgir, porque Cristo vai sendo abandonado e a gente vai se acostumando com isso. A gente vai deixando vãs sutilezas entrarem no nosso coração. Quando alguém que senta do meu lado e diz crer em Cristo se torna meu inimigo por outros valores, algo preocupante está em jogo. E a gente começa a perceber o quanto Deus diminuiu, o quanto ele foi perdendo valor, o quanto, por exemplo, estar no culto começa a ser assistir uma palestra e não ouvir Deus falar. Quando abrir a Bíblia, é simplesmente resolver algumas questões ou pedir ajuda para Deus por um problema que eu estou vivendo e não ouvir Deus falar. E aí eu começo a deixar aquilo que é precioso, aquilo que é puro, aquilo que é elevado, se misturar com lama, com coisas de menor valor. Verso 1 a 4, que eu fiz questão de ler, Paulo vai lembrar à igreja que eles foram ressuscitados com Cristo. Vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. O que vocês estão fazendo? Buscando
tantas coisas e tendo tempo para tantas coisas e levantando a voz e entrando em embates e colocando valores tão altos e metas que se tornam tão centrais na sua vida, e Cristo vai deixando de ser o centro. O que guia a sua vida? Se vocês morreram e a sua vida está oculta em Deus, Paulo vai falar, oculta juntamente com Cristo, vocês precisam ser lembrados disso. Ser lembrados do alto significado que isso deveria ter na minha vida. Eu deveria caminhar com Cristo ao ponto das coisas ao redor começarem a ter menos importância do que Ele. A razão da minha vida deveria estar nele. Por isso ele nos chama, a partir do verso 5 até o 11, fala assim, olha, façam morrer a natureza terrena de vocês. Percebe que isso é uma ordem? Já que vocês já são crentes, vocês já conhecem Deus, Deus veio até vocês abrir os olhos para que vocês percebessem e enxergassem o pecado. E vocês conheceram o que é a santidade, o que é ser salvo. Agora que estão unidos com Cristo, você tem a condição de fazer aquilo que te cabe. É a parte que cabe a vocês. Fazer morrer. E como é que você faz morrer a sua natureza terrena? Como é que você faz morrer a sua natureza terrena? Pensa um pouquinho. O princípio mais fácil é parar de alimentá-la. Parar de dar alimento à sua natureza terrena. Parar de conceder a ela tempo. Parar de conceder a ela a intensidade do seu coração. Parar de conceder a ela a importância. E começar a dar essas coisas a Deus. E aí essa talvez seja a nossa grande luta diária. De pegar a minha natureza terrena, e ele vai dar apenas alguns exemplos. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Aí a gente pensa assim, é só mais um pouquinho de pecado. É só mais algumas coisas que sempre estiveram na minha vida, mas Paulo vai como que acender um alerta e fala assim, olha, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os homens. A ira de Deus se acende contra o pecado. E eu acho que a gente tem levado e tem caminhado a nossa fé de maneira a diminuir demais essas coisas. A salvação te livra dessa ira. Mas eu preciso entender quanto flertar com o pecado e aninhá-lo na minha vida faz com que essa ira, pelo menos o calor dela, alcance a minha vida. O quanto eu começo a chafurdar cada vez mais na lama e deixar com que essas coisas cresçam. Não mintam uns aos outros. Vocês se despiram do velho homem. E eu acho que essa ideia da roupa é muito legal, porque Paulo está dizendo que isso não é necessariamente a essência de vocês. Isso não é o que você é. Isso eu acho legal de perceber. Você não é o pecado que você comete. E às vezes a gente se deixa levar. Eu sou tão miserável, eu sou horrível, eu não consigo acertar. Paulo fala assim, é uma roupa. Quando as pessoas olham para você, elas te identificam por essa roupa, mas é algo externo. Mas é algo que você precisa tirar e colocar outra coisa no lugar, porque vocês foram purificados pelo sangue de Cristo. O pecado não deveria mais ser a marca de vocês. Quando alguém vai falar sobre você, o que será que a pessoa fala? Ah, o Marcelo é aquele vizinho, é aquele colega, é aquele parente que é desse jeito. E o que vem nessa lacuna? Que roupa a pessoa consegue enxergar? Por isso, Paulo, no versos 12 a 17, ele vai falar, olha, já que vocês estão tirando essa roupa ruim, coloca a boa. Revistam-se como eleitos de Deus, como pessoas separadas por Deus,
como amados por Ele, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, porque o Senhor perdoou vocês. Perdoe essa pessoa também. Seja a paz de Cristo esse árbitro no coração de vocês que vai decidir tudo, que vai conduzir, porque vocês foram chamados para viver uma unidade, a comunidade de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, que ela seja tão rica e tão plena, que as pessoas vejam que na tua mente, no teu coração, nos teus sentimentos, a palavra de Deus reina, conduz. Não é fácil querer abandonar o pecado. Não é fácil querer abandonar a natureza carnal. Sabe por quê? Porque a gente viveu a vida inteira com ela. Inclusive aqueles que estão há muitos anos na igreja, ou até, como se diz, nasceram na igreja. É a mesma coisa do celular. Pô, tá tanto tempo aqui. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Como a gente tem dificuldade de tirar um programa. Você certamente já teve essa experiência. E vê se já não aconteceu isso, talvez não em todas, mas na maioria das vezes, quando você tira o programa, acabou, você nem lembra mais dele. Se não for aquele programa que você usa, às vezes você nem vai sentir mais falta. Pronto, o outro programa substituiu. Na verdade, não é que eu não poderia tirar, é que eu não queria. Eu não queria tirar aquele programa. Eu estou habituado, ele está lá, eu quero que ele esteja à mão. A gente trata assim. Eu quero ser bem objetivo, porque no meio de uma lista de coisas boas e ruins, normalmente a gente pensa, eu poderia vir aqui e falar cada palavra grega para prostituição, para avareza, e tentar te mostrar o quanto você está profundamente envolvido nessas coisas. E aí a gente vai, levanta e fala, cara, tu é um pecador, sai daqui e vai se resolver. Eu pensando em tudo isso, eu acho que Paulo, quando faz essa lista, ele não faz ela para a gente usar de maneira legalista. Nem para a gente, nem para os outros. Ele não registra uma lista de coisas que a gente não deve fazer e coisas que a gente deve fazer simplesmente para a gente apontar os erros, para a gente apontar a falha do outro e não ser o que deveria ser, e nem a nós mesmos. Mas quando eu leio essas coisas, eu penso em Paulo nos convidando a enxergar a nós mesmos. Como se Paulo estivesse falando pessoalmente com a gente, falasse, cara, vem aqui, vamos dar uma olhada no espelho. Aquela pessoa que tem muita intimidade, ela bota aquela roupa horrível. Aí você fala assim, vem aqui, vamos olhar no espelho para ver se tá bom ou se não tá. Ou fala isso aí que você pensou de maneira pausada, em voz alta, para você perceber o que você está falando. Porque o que eu vejo na intenção de Paulo é que ele nos chama para a gente tentar perceber como as coisas realmente são em nossa vida. Porque a gente tem a péssima mania de ser condescendente com a gente, de não enxergar exatamente aquilo que é, de exagerar para muito, para mal ou para bem, as coisas que a gente vê em nós e nos outros. E aí eu acho que o desejo de Paulo é nos lembrar que nos levar a enxergar aquilo que a urgência e a correria da vida não nos deixam. Que a obstinação dos nossos objetivos e desejos não deixa ver. A gente tem andado tão obstinado atrás de coisas que a gente continua dando cabeçada na parede e não vê que a estrada acabou. Que a gente continua brigando com as pessoas achando que só elas são erradas. Que a gente continua a não enxergar aquilo que está em nós. E Paulo fala, cara, vamos olhar direitinho. O que está acontecendo na sua vida?
E a gente simplesmente liga no automático, e aí a gente não percebe, por exemplo, que a gente tem sido impaciente e grosseiro com as pessoas que a gente mais ama. A gente não percebe que a gente tem sido indiferente com as nossas maiores paixões. Sejam as pessoas, sejam as nossas vocações, seja o próprio Deus. Paulo nos lembra com essa lista que a gente tem sido negativo e desanimado demais até em dias ensolarados. E que a gente precisa puxar o freio de mão, porque essas coisas têm nos destruído, têm nos afastado de Deus. E talvez, se a gente continuar no automático, quando a gente abrir os olhos, talvez a gente tenha percorrido estrada demais e a gente nem sequer tenha fôlego ou vontade de voltar. Como a gente diz, deixa como está. Eu não tenho energia para mexer isso, para encarar como as coisas estão na minha família, para ter conversas francas, para olhar com sinceridade para o meu coração e admitir os meus erros e tentar voltar passinho por passinho, porque parece que eu me afastei demais. Mas eu acho que Paulo faz isso principalmente com a lista ruim. Porque a lista boa, para mim, é como se Paulo falasse, olha, cara, talvez tu tenha ido longe demais, mas eu quero te mostrar como voltar. Ainda que com passos de formiga, ainda que andando lentamente, você precisa observar essas coisas, porque elas vão te levar de volta para a casa do Pai. Elas vão te levar de volta aos braços de Cristo. Mude a sua maneira de pensar e de reagir ao mundo. Deixe morrer a sua natureza carnal, pare de alimentá-la. Pare de alimentar a raiva dentro de você, pare de alimentar a impaciência, a frustração, e a gente entra nesse ciclo. E aí, para mim, todo esse texto longo que eu desejo que você releia com toda a calma em casa, é um convite a caminhar novamente com Cristo. É a má notícia boa. A má notícia é que, apesar de ter encontrado Cristo, cara, ainda tem uma lista de coisas ruins grudada em você. A boa notícia é que tem uma lista de coisa boa que você pode grudar e substituir, como quem tira uma roupa e bota outra. E aí eu penso que Paulo está nos chamando a olhar o nosso smartphone, o smartphone da nossa vida, e formatar tudo. É um trabalho difícil ter que ir para casa pensar sobre essas coisas, mas talvez muito mais difícil seja deixar a nossa vida, a família, as pessoas que a gente ama, irem para cada vez mais longe daquilo que deveria ser. Formatar não é uma coisa fácil quando a gente trata da nossa vida. E aí, sabe o que eu descobri com isso tudo? De deletar e reinstalar, é que Deus nos deu o dom do limite. Embora quando a gente fale da palavra limite, a gente ache horrível, o limite é algo maravilhoso. Porque é como se Deus impedisse você de se machucar mais, de ir para mais longe dele. E eu quero que você pense um pouco sobre quais são os limites que Deus tem estabelecido na sua vida. Quando eu falo limite, eu quero que você abra o leque. A gente pensa a religião muito em termos espirituais e afasta da vida real. Quando Deus nos chama a deletar e reinstalar, Ele está dizendo, olha, você não pode fazer tudo o que você quer. Você não pode pegar a sua vida e viver de qualquer maneira. Você não pode pegar o teu smartphone e baixar tudo aplicativo do mundo. Tem limites. A sua vida tem limites. E os limites são para que a gente não exagere. Eu comecei a descobrir na minha caminhada com Deus que fazer o que Deus quer e ser quem Ele planejou que eu seja é um grande desafio, mas é muito melhor. O início é muito difícil porque eu tenho uma visão clara do que eu quero para mim, do que eu quero fazer e de quem eu desejo ser. Mas caminhar com Deus
é deletar algumas coisas disso e falar: Deus, o que você quer que eu seja? O que você quer que eu faça? Para onde que você está guiando meu coração? Como eu falei, irmãos, quando eu tinha muitas dificuldades de deletar alguns programas, alguns aplicativos, eu comecei a perceber que depois eu nem ligava para eles. E eu comecei a perceber também que na minha vida, alguns pecados que eu tinha muita dificuldade para arrancar, que estavam grudados em mim, pareciam ser parte da minha identidade. Na caminhada com Deus eu consegui superá-los, não todos, mas alguns eu consegui deletar. E cada um que eu fui deletando, eu descobri que eles já não fazem mais falta. Que parecem hoje que eles nunca estiveram lá. Porque a caminhada é assim. Aquilo que hoje parece tão grande, que toma muito espaço, que me fere, Deus está tratando. Deus está me convidando numa caminhada a trabalhar quem eu sou e trabalhar o meu coração. E isso me dá força para superar as batalhas que eu ainda travo. Eu sei que esses gigantes que eu ainda não consegui derrubar em Cristo, eu vou derrubar. As listas que ainda fazem parte da minha vida, elas vão sair. Porque a santidade não é um ato, mas é um processo. E Deus está me convidando a viver esse processo. E é isso que eu vejo. Eles vão sair porque eles não deveriam estar ali. E aí eu lembro de Filipenses, quando Paulo fala que aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. E cada vez mais, inspirado por essas coisas, irmãos, eu tenho tentado seguir o plano do fabricante. Eu tenho tentado abrir mão das minhas vontades. É difícil, mas eu entendi que render a Deus a minha vontade, os meus desejos, é encontrar algo melhor, algo maior. Meu desafio para você, e com isso eu encerro a nossa mensagem, é que você pense nas coisas que têm te limitado hoje. Que você fala assim: cara, se eu pudesse tirar isso da minha vida, tivesse um gênio da lâmpada, eu ia arrancar esses limites. Limites gerais, pode ser limite financeiro. Pô, eu queria ter mais dinheiro. Talvez o seu limite seja de tempo, eu queria que o meu dia durasse o dobro. Talvez o seu limite seja de energia. Eu não aguento mais. Eu quero dormir. Eu quero descansar, às vezes física, às vezes emocionalmente. Quais são os seus limites hoje? E eu quero te dizer que esses limites não são colocados pelo diabo. Não. São colocados por Deus para que você pare. E a minha proposta, o meu desafio para você hoje é que você saia daqui com uma lista de 3 limites. Os teus 3 principais limites, 3 coisas que te frustram, que te impedem de realizar aquilo que você sonha, aquilo que você quer. E eu quero que você ore sobre isso. E pergunte para Deus como é que essas coisas se encaixam no plano dele. Então, se o teu limite é aí, o que Deus está dizendo para você? Às vezes são coisas óbvias, que você tem que parar, você tem que dormir mais, que você tem que gastar tempo com outras coisas, que você tem que valorizar o que você tem e parar de querer coisas que te esgotam. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar um carro. E alguém fala assim: não tem. Você pode parar ou trabalhar menos e gastar esse tempo extra com a sua família, com Deus, com o seu descanso e com tudo que Deus fez para você viver. Quais são os seus limites? Coloque eles diante de Deus. Aceite-os. E busque o plano dele, porque eles são limites para o seu plano, não para o plano de Deus. Para o plano de Deus, eles são exatamente a curva que vai fazer você andar em velocidade para aquilo que você deve ser.